Davi também fez casas para si em sua cidade, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então Davi disse: ninguém pode trazer a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para que transportassem a arca do Senhor, e para lhe servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor a seu lugar, que ele tinha lhe preparado. Davi também ajuntou aos filhos de Arão e aos levitas, dos filhos de Coate, Uriel o principal, e seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, Asaías o principal, e seus irmãos, 220, dos filhos de Gerson, Joel o principal, e seus irmãos, 130, dos filhos de Elisafã, Semaías o principal, e seus irmãos, 200, dos filhos de Hebron, Eliel o principal, e seus irmãos, 80, dos filhos de Uziel, Amidadabe o principal, e seus irmãos, 112. E Davi chamou aos sacerdotes Zadoc e Abiatar, e aos levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, e Aminadab, e disse-lhes: vós que sois os chefes das famílias entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu lhe preparei. Pois por não terdes feito assim vós da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez-nos atingiu, porque não o buscamos conforme o mandamento. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazerem a arca do Senhor Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus com as barras sobre seus ombros, assim como Moisés tinha mandado conforme a palavra do Senhor. E Davi disse aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores com instrumentos musicais, com saltérios, e harpas, e símbolos, para que fizessem sons e levantassem a voz com alegria. Então os levitas constituíram a Imã, filho de Joel, e de seus irmãos, a Asaf filho de Berequias, e dos filhos de Merari de seus irmãos, a Etam filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Beni e Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazeias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores, Emã, Asaf e Etam, fizeram sons com símbolos de metal, e Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazeias, e Benaia, com saltérios sobre Elamote, e Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel, e Azazias, tocavam ao modo de Seminite, e Kenanias, chefe dos levitas, estava encarregado de conduzir o cântico, ele ensinava o cântico porque era entendido, e Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazais, Acarias, Benaia, e Eliezer, tocavam as trombetas diante da arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel, e os capitães de milhares, foram fazer subir a arca do pacto do Senhor, de casa de Obed-edom, com alegria. E foi que, por Deus estar ajudando os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias era o chefe da música e dos cantores. Davi também levava sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor, com júbilo, som de cornetas e trombetas, e símbolos, e ao som de saltérios e harpas. E foi que, quando a arca do pacto do Senhor chegou à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou por uma janela, e viu o rei Davi dançando e saltando, e ela o desprezou em seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi tinha lhe armado, e apresentaram ofertas de queima e sacrifícios de gratidão diante de Deus. E Davi, quando terminou de apresentar as ofertas de queima e os sacrifícios de gratidão, abençoou ao povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, uma boa porção de carne, e um bolo de passas. E pôs diante da arca do Senhor alguns dos levitas como servidores, para que celebrassem, agradecessem, e louvassem ao Senhor Deus de Israel. Asaf era o cabeça, e Zacarias era o segundo depois, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, e Jeiel, estavam com seus instrumentos de saltérios e harpas, mas Asaf fazia som com símbolos. Porém os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca do pacto de Deus. Então naquele mesmo dia Davi pela primeira vez mandou celebrarem ao Senhor por meio de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, notificai entre os povos os seus feitos, cantai a ele, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, procurai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos de suas maravilhas que ele fez, de seus prodígios, e dos juízos de sua boca, vós, descendentes de seu servo Israel, vós filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra, lembrai-vos perpetuamente de seu pacto, e da palavra que ele mandou até 1000 gerações, do pacto
pacto que estabeleceu com Abraão, e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto, a Israel por pacto eterno, dizendo: a te darei a terra de Canaã, a porção de vossa herança, quando vós éreis poucos em número, poucos e estrangeiros nela, que andavam de nação em nação, de um reino a outro povo. A ninguém ele permitiu que os oprimisse, por causa deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis a meus ungidos, nem façais mal a meus profetas. Cantai ao Senhor, toda a terra, anunciai de dia em dia sua salvação. Cantai entre as nações sua glória, e entre todos os povos suas maravilhas. Porque o Senhor é grande, e muito digno de ser louvado. Ele é mais temível que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos nada são. Porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor adiante dele, força e alegria em sua morada. Reconhecei ao Senhor, ó famílias das nações, reconhecei ao Senhor a glória e o poder. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei ofertas, e vinde diante dele. Adorai ao Senhor na glória de sua santidade. Assombrai-vos diante dele, vós, toda a terra. O mundo por ele foi estabelecido, para que não se movesse. Alegrem-se os céus, e goze-se a terra, e digam nas nações: reina o Senhor. Ressoe o mar, e a plenitude dela. Alegre-se o campo, e todo o que contém. Então cantarão as árvores dos bosques diante do Senhor, porque vem a julgar a terra. Celebrai ao Senhor, porque é bom, porque sua misericórdia é eterna. E dizei: salva-nos, ó Deus, saúde nossa, junta-nos, e livra-nos das nações, para que confessemos teu santo nome, e nos gloriemos em teus louvores. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a irreverência e injustiça das pessoas que bloqueiam a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer de Deus é evidente a eles, porque Deus lhes manifestou, pois as suas características invisíveis, inclusive o seu eterno poder e divindade, desde a criação do mundo são entendidas e claramente vistas por meio das coisas criadas, para que não tenham desculpa. Porque, ainda que tenham conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram gratos. Em vez disso, perderam o bom senso em seus pensamentos, e seus tolos corações ficaram em trevas, chamando a si mesmos de sábio, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus indestrutível por semelhança de imagem do ser humano destrutível, e de aves, de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou à imundície, nos desejos dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura mais do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões infames, pois até suas mulheres trocaram o hábito sexual natural pelo que era contra a natureza. E também, de semelhante maneira, os machos abandonaram o hábito sexual natural com a mulher, e acenderam sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, praticando indecência, e recebendo em si mesmos a devida retribuição pelo seu erro. E como recusaram reconhecer a Deus, o mesmo Deus os entregou a uma mente corrompida, para fazerem coisas impróprias. Assim, estão cheios de toda injustiça, malícia, ganância, maldade, estão repletos de inveja, homicídio, brigas, engano, malignidade, são murmuradores, difamadores, e odeiam a Deus, são insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, e desobedientes aos pais. Não têm entendimento, quebram acordos, são insensíveis, e recusam-se a mostrar misericórdia. Apesar de conhecerem o juízo de Deus, de que os que fazem tais coisas merecem a morte, não somente as fazem, como também aprovam os que as praticam. Muitos suplicam perante o príncipe, e todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, ainda mais seus amigos se afastam dele. Ele corre atrás deles com palavras, mas eles nada lhe respondem.